Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos falar sobre as dores da alma. Desde os primórdios da existência humana, o homem vem buscando incessantemente se conhecer ou compreender por que a dor. Tanto que existem inúmeras teorias, livros de autoajuda, pesquisas, remédios, inúmeras técnicas que foram criadas que visam tão somente ajudar o homem em suas inúmeras facetas do ser. Mas nós percebemos que os tempos foram passando e que as dores aumentaram e que estão aumentando à medida que o homem continua com suas buscando alternativas de teorias e formas mirabolantes, afazeres de coisas externas e tantas outras mais. A verdade é que tudo aquilo que nós procuramos sempre esteve e está dentro de nós. Existe uma frase que gosto muito de usar: conheça a sua verdade e conhecerás a sua razão em seu coração. Seja transparente consigo mesmo, apesar de todo o risco que isso possa significar. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas prefere não recorrer a este recurso. Por quê? Porque considera um risco, uma fraqueza, e muitos também não desejam mexer nas suas feridas, pois sabem que precisam mudar, e toda mudança requer empenho, esforço e humildade para admitir. Muitas vezes preferimos escolher a dureza da razão, a leveza que exporia toda a fragilidade humana, e que você pode ter certeza que a mudança e reconhecer os nossos erros nunca foi a fragilidade, e sim a pura essência da alma, pois é para isso que estamos aqui. Preferimos nos calar e ficar com um nó na garganta e deixar as lágrimas brotarem no mais profundo de nosso ser, a dizer para aquele ou aquela pessoa que nos feriu, que nos fere. Eu sempre digo aos meus pacientes para que eles parem e se olhem internamente, escutem o seu coração, e no quanto este clama por respeito, pois Deus não nos fez para o ócio e muito menos para a dor, e sim para amarmos e sermos amados. Mas não preferimos nos perder numa busca insana e desmedida por respostas imediatas e simplesmente nos entregar, admitir que não sabemos e que temos medo. Por mais doloroso que seja ocultar ou reprimir a dor e nos distanciarmos cada vez mais de quem realmente somos, nós preferimos, infelizmente, manter uma imagem de que nos dê a sensação de proteção e de poder. Assim, à medida que o tempo passa, nós vamos nos distanciando cada vez mais de nós, em falsas imagens, sentimentos, palavras ou atitudes. Não porque sejamos pessoas mentirosas, mas é que passamos a nos perder em nós mesmos e nos caracterizar dentro de um papel, de uma realidade que está muito distante da nossa realidade. E aí chegamos a um ponto que nós não sabemos mais onde está a nossa brandura, onde ela se perdeu e onde ela ficou. E nosso amor mais intenso fica assim contaminado. E depois, com o passar dos anos, vai ficando um vazio, um aperto, um frio e um escuro dentro de nossa alma, a qual nos impede de dar ou pedir o que de mais precioso temos a compartilhar: o amor, a compaixão, o perdão, o respeito, a fraternidade e tantas outras virtudes que você pode ter certeza está dentro de você, pois essa é a essência de Deus e nós somos a centelha divina dele. Com o passar do tempo, nós vamos nos deparando com uma triste realidade. Não sabemos mais quem somos e por que viemos. Então, vou dar uma pequena dica para você. O seu pensamento é como o operário que está na base de toda a sua realização. A semente que precisa ser plantada, regada, semeada e colhida como fruto da sua idealização
e de sua realização. Mas por quê? E quando as doenças surgem? Vamos pegar um exemplo que com certeza você conhece, se não já passou por isso, pessoas à sua volta passam. A depressão. Vamos melhor entender a dor da alma pegando a depressão. O que é a depressão? Primeiramente, a depressão ela é extremamente antiga e ela consiste de uma alteração acentuada de humor, com baixa de atividade viral, que causa inúmeras desesperanças, sofrimentos internos dos mais diversos e mais profundos. É a ausência de fé em si mesma, na vida e em Deus, ou seja, é uma ausência de você mesmo. Para aquele que vive o estado depressivo, tudo fica sem sentido, já que o que lhe falta no devido momento é o sentido que a sua vida tem e para que ela serve. Pois é através deste estado de ânimo alterado que despertamos o que somos, ou seja, o nosso verdadeiro ser, estar e fazer. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, o grande conhecedor da natureza de sua criatura e também o legislador moralista e multiplicador e disseminador do verbo, mostra a todos nós que a verdadeira vida não é a que transcorre nesta terra, nessa dimensão que nos encontramos nesse exato momento, e sim a que é vivida nos reinos dos céus e que é pela encarnação de nossa alma neste corpo físico que este transcenderá a luz maior e que somente pela busca e a forma do homem viver o bem e a lei do amor no seu tempo de vida que este conseguirá amadurecer por sua própria provação, busca e descoberta interior. E é nessa descoberta interior que se inicia a incessante viagem para conhecer o nosso eu inferior, que é o ego. Ego. Não há como falar da mente sem o devido treinamento do bom senso e da aquisição da sabedoria, o que, por sua vez, requer o conhecimento moral baseado no verdadeiro conhecimento dos valores divinos. E o que isso tem a ver com o tema aqui em questão, as dores da alma? As duas palavras que eu usei aqui, depressão e dor, como nós vimos, a primeira é o próprio estado de depreciar-se e dor é a forma pela qual nós escolhemos para as causas dos males de nossa alma. E um pequeno detalhe, a dor nada mais é do que Deus operando a razão dele em nós. Esta razão a que o grande Pai se refere é a mesma que tortura tantas almas e espíritos que se encontram ainda dormindo, dispersos em um emaranhado de perturbações, pois ainda não acordaram para o sentido da verdadeira vida, já que estão dopados pelos vícios que se encontram escravos. Tornaram-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Os pesadelos são o retrato, os reflexos de suas perturbações internas. É sua consciência lhe revelando a verdade que você está ocultando na sua dor, seja ela por sofrer, por não mais amar, por estar submetendo-se a uma realidade, uma situação que não te faz feliz. Então, te pergunto, e você deve estar se perguntando, como eu devo combater esses males? Simples, pela fé. A mesma demonstrada por Jesus em todos os milagres que ele realizou. E porque o nosso amado Mestre realizava esses milagres, não era para que os incrédulos de pouca ou nenhuma fé pudessem perceber o poder do Espírito dele em Deus, mas para mostrar que você e a força sempre esteve dentro de você. A falta de fé, meu irmão, minha irmã, é o primeiro indício da fraqueza humana, tanto que essa palavra vem do termo fides, que
que significa fidelidade, fidedignidade. Quando perdemos a fé, perdemos a crença e a segurança em nós mesmos. Daí, abrimos as portas e janelas do nosso mundo interior para as mazelas e os pensamentos negativos e passamos a enxergar e perceber apenas as sombras ou as trevas. O problema passa a ser um fim em si mesmo e ficamos tão entorpecidos com a dor e o sofrimento que criamos a própria teia que nos amarra à situação de vítimas que nos corrói a alma, destruindo a nossa autoestima e a autoimagem, e nos tornamos ressentidos, intragáveis, apáticos e negativos. A mudança, meu caro, minha cara, só se faz quando atentamos e despertamos para a nossa fé. Essa escuridão, aos poucos que avassala a nossa alma, ela vai perdendo a força por um simples raio de luz que vai acalentando os nossos pensamentos de esperança. Não existe atalho para a felicidade. O verdadeiro caminho está por enfrentar as dificuldades, superar os problemas, mas munidos de fé. Por fim, eu quero lhe dizer, não adie mais a busca da sabedoria e saiba que se você que está aí me olhando, não fizer nada para mudar a sua realidade, você pode ter certeza que ninguém vai fazer por você. Que a paz esteja com você.